Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a influência de uma mulher, tanto na vida de um homem, quanto na vida da sua família. Eu espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. Mas antes de tudo, não se esqueça, já se inscreva no canal, já dê aquele joinha, coloca no comentário alguma dúvida que você tiver, mas se você gostou do vídeo, deixa um amém para nos ajudar. Então, vamos pro vídeo. E hoje a gente vai começar com exemplos da Bíblia. Eu separei vários versículos para você, mulher, como esposa, como mãe, para você ver a influência. Porque muitas às vezes diz assim: a mulher ela não pode fazer muita coisa, porque é o homem que é o cabeça. Mas você sabia que mesmo o homem sendo cabeça, você como esposa, você pode tanto elevar a vida do seu marido, como você pode destruir a vida dele, tanto dele quanto a da sua família toda? Na verdade, na palavra do Senhor já diz, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola destrói. E isso é tão verdade que na Bíblia a gente vê vários versículos que falam. Eu vou começar pelo início. Eu vou te dar 3 exemplos de mulheres que foram tolas na Bíblia e que elas destruíram não só a casa dela, como elas destruíram e trouxeram consequências para gerações. E a gente vai começar por quem? Sim, por Eva. Mas você vai falar de Eva? Sim, gente, eu preciso falar de Eva, porque Eva foi sim uma mulher tola. Porque se ela tivesse ouvido o conselho de Deus e tivesse seguido, ela não teria destruído não só a casa dela, mas trazido consequências para gerações futuras. Ou seja, eu e você hoje vivemos consequências do pecado dela lá atrás. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Mas lá em Gênesis 3:2 vai dizer assim: e tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido. Ou seja, naquele momento, Eva influenciou o marido dela. O marido de Eva, Adão, foi bem rápido. Na Bíblia não conta. Mas assim, ao ver do que está escrito na Bíblia, diz: Eva tomou, deu e ele comeu. Ou seja, foi bem rápido. Ela deu para ele comeu, não perguntou, não indagou e ficou nisso mesmo. Mas por que será? Será que não era porque Adão confiava em Eva? Então, muitas das vezes, a gente tem os maridos que às vezes às vezes não, a maioria das vezes, se ele está com a gente, ele confia na gente, ele confia que você vai cuidar do lar, ele confia que você vai cuidar dos filhos, e o esposo confia que você não vai dar para ele algo que lhe vai fazer mal. E não foi o que aconteceu com Eva. E Eva deu para ele e trouxe mal, tanto para ele quanto para próximas gerações. E será que você, assim como Eva, não tá dando alguma coisa para o seu esposo que tá trazendo para sua casa, às vezes alguma coisa que tá trazendo mal para vocês? Isso a gente tem que refletir, porque muitas das vezes a gente faz coisas sem intenção, mas a gente tem que ver, será mesmo que isso vai trazer mal para minha casa? Será que isso vai agregar? Será que eu não estou fazendo alguma coisa que está prejudicando a minha família? Dani, mas eu sou mulher, eu sou obrigada agora. Sim, a gente como mulher, a gente somos colunas na nossa casa. Quem nunca ouviu? As mulheres do coque. Todo mundo tem medo das mulheres do coque. Por que será? Porque são mulheres de oração, porque são mulheres muito sábias. Muitas das vezes ninguém nem questiona as mulheres do coque, porque são as mulheres que trazem revelações. Por que será que elas têm? Qual a influência que essas mulheres têm, que todo mundo tem medo da mulher do coque revelar alguma coisa da sua vida? A gente devemos refletir como se fossem as mulheres do coque. Ah, a gente precisa ter um coque? Não, não precisa ter um coque. Mas a gente precisa andar em santidade para que a gente se torne mulheres iguais ou melhores que elas. Segundo exemplo que eu vou deixar para vocês, que fica em Gênesis 16:2, que é nada mais, nada menos que Sara. Sara também influenciou o marido dela a tomar uma decisão que traria
consequências tanto para aquele dia, para o momento que ela vivia, quanto para gerações, que hoje a gente vê duas nações que brigam. Por quê? Porque Sara não confiou naquilo que Deus tinha dito ao marido dela. Em Gênesis 16:2 vai dizer assim: e Abraão anuiu ao conselho de Sara. Por quê? Porque na época ainda era Sarai, a Bíblia diz. Sara, diferente de Eva, que deu, Adão comeu. Sara não. Sara, ela foi falar com Abraão. E ela foi, ela foi se explicar o porquê daquela atitude. Então, Sara foi um pouco diferente. Sara sentou com Abraão, provavelmente, a Bíblia não diz. Mas na minha cabeça, Sara sentou com ele e falou assim: então, Abraão, Deus te disse que te daria filhos. Mas como eu não posso mais ter filhos, então você vai pegar Agar, porque daí você vai ter filhos. E aí a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Talvez, na cabeça dela, ela achou que estava fazendo um bem. Mas ela não estava, porque Deus em nenhum momento disse que Abraão deveria pegar outra esposa, que Abraão deveria pegar outra mulher. Não, Deus foi específico que daria filhos para ele e daria que ele seria pai de nações. Quando Deus prometeu para Abraão, ele falou assim para Abraão: olha as estrelas. E Abraão, quando olhou, Deus falou para ele: a sua descendência será maior que essa. Ou seja, Deus não estava falando para Abraão: olha, Abraão, agora você vai pegar outra mulher para você ter essa descendência, ou você vai pegar 10 mulheres para ter um filho de cada mulher. Não, Deus não falou isso. Mas Sara, uma mulher que foi, assim, ao meu ver, não foi sábia, uma mulher que foi, ela quis, como diz, sabe quando a gente é ansiosa? Na minha cabeça, Sara foi muito ansiosa. Por quê? Porque Deus não disse quando. E antigamente, a gente se vê que muitas mulheres tiveram filhos na velhice. Ela é a primeira da Bíblia. Talvez por não ter alguém que ela falasse: nossa, mas fulana teve um filho, né? E esperou tanto. E ela se precipitou. Ao meu ver, Sara foi uma mulher precipitada. Ela quis adiantar os planos de Deus, para que eles acontecessem naquele momento em que ela queria que acontecesse. Porque na cabeça dela, a Bíblia conta que Sara não tinha mais ciclos, então Sara estava na menopausa. Então na cabeça dela, ela pensou: eu não posso mais, mas eu vou adiantar isso que Deus falou e vou dar um jeito nisso. Então, vamos trazer para hoje. Será que eu e você, como esposa, como mãe, a gente não quer precipitar os planos de Deus? Ah, Deus, você não vai dar certo. Vou te dar uma ajudinha. Como se Deus precisasse da nossa ajuda para cumprir as coisas que Ele tem prometido para mim e para você. Deus não precisa nem da minha nem da sua ajuda. Deus é Deus e Ele faz do jeito dele, como Ele quer e na hora que Ele quer. Então que a gente venha olhar para essa história, que a gente não venha ser mulheres precipitadas. Às vezes, na precipitação, a gente toma decisões e atitudes nossas que talvez agora nem vai dar tanta coisa, mas talvez futuramente, ou no caso de Sara, além de trazer prejuízo para ela, porque a partir do momento que Agar concebeu, Agar, ela se achou que ela era a dona da casa. Ou seja, até no momento que ela estava vivendo, ela já se sentiu rejeitada, ou seja, ela causou um problema para ela mesma. Quantas das vezes a gente causa problema para nós mesmos? Sabe aquela velha ditado? Peguei aquele problema com a mão? Sim, às vezes por ansiedade, por querer que aconteça agora, que tudo aconteça no nosso tempo, a gente pega e precipita nas nossas decisões e a gente atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Não que ela tenha, Deus cumpriu do jeito que Ele falou na vida dela, mas até hoje as duas nações brigam. Por quê? Por causa de a influência de uma mulher.
ela sentou com o marido dela, talvez, e ela contou tudo o parecer dela, o que ele achava, e ele aceitou. Às vezes a gente senta com os nossos maridos e conta, mas e se a gente fizer? Mas e se for assim? E se for assado? Será que não vai dar certo? E às vezes, por o marido da gente confiar na gente, a gente convence ele a fazer alguma coisa que talvez ele nem queria fazer. A terceira pessoa, a gente vai falar sobre a história de Sansão. Em Juízes 14, 17, vai contar a história de Sansão. E Sansão, ele foi um homem que ele teve... Dalila não foi a primeira mulher de Sansão. Se você pegar Juízes e você for ler a história dele, você vai ver que ele teve uma primeira esposa. E ele tomou ela por esposa, uma mulher que era filisteia. E quando ele pegou ela como esposa, ele foi um dia visitar e ele encontrou um leão e teve a história, acho que muitos já sabem, que nasceu mel dentro, que as abelhas vieram, fizeram, e ele foi comendo esse mel. No final, ele prometeu para aquele povo que se eles descobrissem o que era, assim, ele ia fazer um enigma e eles tinham que descobrir. O enigma que ele fez nada mais era a história que ele mesmo tinha matado o leão e que tinha nascido doçura do feroz e tal. Então, o enigma foi uma coisa que ele criou de algo que aconteceu. Então, ninguém nunca ia descobrir, porque nem os pais dele sabiam. Mas a moça que era esposa dele, ela era filisteia. Então, subiram até a casa deles e falaram, você pega e descobre qual que é pra gente conseguir ganhar. Na Bíblia relata que ele ofereceu como se fosse uma vestimenta. E aí, ela vai. E ela começa a convencer, falar com ele, mas me conta o que é, para contar para os filisteus. E o que ele fez? Ele não contou. Mas aí, na Bíblia, eu até anotei aqui, vai contar que ela chorou por 7 dias. E aí, ele contou, porque ele não aguentou ela chorando por 7 dias. E aí, ele contou. E depois vem a história de Dalila. Quando Dalila também vai fazer a mesma coisa, Dalila pergunta várias vezes, de onde veio a força e tal, e todo mundo sabe a história. Mas, no final, o que Dalila fez que ela conseguiu também? A primeira esposa chorou por 7 dias, para que ele contasse o enigma, para que os filisteus conseguissem ganhar aquele prêmio que ele tinha prometido. Mas e Dalila, o que Dalila fez? Na Bíblia vai dizer assim, ó. Em Juízes 16 vai dizer assim, vou ler aqui para vocês. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Gente, ele ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, com tanto furor dentro dele que ele queria matar alguém. A Bíblia não diz, mas talvez queria até matar ela, vai saber. Mas ele ficou tão furioso que ele contou para ela aquilo que ele não deveria ter contado. Será que a gente, como esposa, às vezes não importunamos o nosso esposo a ponto de tirar o juízo dele e aí ele não raciocinar para tomar a decisão e fazemos com que eles tomam decisões erradas, precipitadas, sem pensar, porque a gente ficamos importunando nosso esposo, porque a gente chora por 7 dias, porque a gente fica sem falar, porque a gente faz coisas para que eles tomem a decisão que a gente quer. Será que a gente não está sendo como Dalila? Será que você que está me vendo já fez isso com seu esposo? Será que a gente, como cristã, como que a gente deve se portar? A Bíblia fala sobre a mulher sábia. E fala sobre a mulher virtuosa também. A mulher virtuosa é uma mulher que tem muitos atributos. A mulher virtuosa é uma mulher que faz várias coisas. Mas uma das coisas que me atenta é que o marido dela é juiz. E mesmo sendo juiz, ele sente muito orgulho
porque a mulher dele é uma mulher, sabe? Para ele é como se a mulher dele fosse uma mulher de alto nível, porque ela faz várias coisas. E a Bíblia também fala sobre a mulher rixosa. A mulher rixosa é uma mulher que a Bíblia fala, é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Ou seja, se você é uma mulher que só vive reclamando, só vive brigando com o marido, ah, mas você faz isso, você deixa a toalha em cima da cama, porque que marido que não faz isso? Ah, por causa disso, coisas às vezes que são até coisas pequenas. Em 2022, o divórcio aumentou 50%. De 1 milhão de casamentos que tinham, 500, ou seja, meio milhão de divórcios naquele próximo ano. Você já imaginou o tanto de, às vezes, separações que, quando as pessoas se separam, não é só um casamento que acaba, é uma família que é destruída. E é isso que o inimigo quer, ele quer destruir a nossa família, porque destruindo a família, ele destrói a nossa base. E a gente fica perdida, e às vezes quando vê, a gente tá fazendo coisas que não deveria. E às vezes, será por que acabou um casamento? Tem casamentos que acabam por motivos grandes, mas tem casamentos que acabam por coisinhas desse tamanhozinho. E será que você não tá sendo essa mulher rixosa? Será que você não tá querendo mudar seu marido de coisas que talvez você pode mudar de outro jeito? Na Bíblia também fala que a mulher rixosa ficar com a mulher rixosa é como tentar segurar o vento. Alguém consegue segurar o vento? Ou como tentar pegar o óleo. Alguém consegue pegar na mão o óleo? Não tem como, gente. Ou seja, a mulher rixosa é uma coisa muito difícil. A gente, como esposa, a gente temos que ser esposas cristãs, a gente tem que ser, sim, uma mulher sábia. A gente tem que edificar o nosso lar, a gente tem que edificar a nossa família. Vou contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Assim, eu tenho 9 anos de casada. Ao longo dos meus 9 anos de casada, eu já ganhei muitas guerras com meu esposo, vamos dizer assim, de coisas que eu queria que ele mudasse, e que muitas das vezes, quando eu ia falar, aquilo causava um atrito. E eu fazia o quê? Orava. E eu via a mudança, todas as vezes que eu orava. Eu orava até acontecer a mudança. Às vezes tinha coisas que eu orava por um tempo e depois eu acabava esquecendo. Mas de repente, quando eu via, já tinha acontecido a mudança. Enfim, muitas guerras eu ganhei no joelho. Mas uma em específico, foi diferente. E eu queria compartilhar com vocês esse testemunho. Uma vez, a gente estava brigando por uma coisa tão pequena, eu nem lembro o porquê. Era uma coisa tão pequena, era uma coisa relacionada à casa, no dia, a gente tava fazendo janta e aquilo ocasionou uma briga, uma discussão, do nada. E a briga começou a tomar uma proporção muito grande, rapidamente. E eu comecei a falar, e ele a falar, e de repente o Espírito Santo falou bem assim pra mim, fica quieta. E aí, eu fiquei quieta. Eu nem me questionei muito, mas eu fiquei, mas... Aí na minha cabeça vinha assim, mas ele tá falando isso, aquilo, outro, você tem que falar, olha o tanto de coisa que você tem pra falar. E o Espírito Santo vinha e falava, fica quieta. E eu fiquei muito brava, mas eu fiquei quieta. Eu fui obediente aquele dia ao Espírito Santo e eu fiquei quieta. E o meu esposo continuou falando algumas coisas e eu escutando, mas eu fiquei quieta, não falei. E de repente, aquela briga que estava numa proporção já, vamos dizer, média, assim, já para estourar, se acalmou. E acabou. E não fiquei bravo com ele não ficou bravo comigo e acabou a briga. Mas aí naquela noite eu tive um sonho e Deus me mostrou a mesma situação. Só que a diferença é que eu via como se eu estivesse dentro como se fosse um castelo. E aí eu tava dentro como se fosse uma casa e ele tinha várias portas assim, e era muito grande, sabe?
E o meu esposo vinha e começava a brigar comigo. E falar, e falar. E daí eu ficava quieta. Isso no sonho. Mas quando eu ficava quieta, parece que ele ficava muito nervoso e furioso e falava assim: mas você não pode ficar quieta. Você não tem que ficar quieta. Você tem que continuar falando. Aí ele saiu. E saiu pela porta da frente, que era uma porta bem grande de abrir. E ele saiu pela porta da frente. E falando, mas ela não devia ter ficado quieta, ela não podia ter ficado quieta, ela não podia ter ficado em silêncio. Por que que ela fez isso? Parece que o ato de eu ficar quieta deixou ele muito irritado. Mas aí eu entendi que já não era mais o meu esposo. No sonho era como se fosse ele, mas não era mais ele. Era um espírito maligno. E aí ele ficava muito irritado. Só que quando eu ficava quieta, ele voltava e vinha para entrar de novo pela porta. Pelo ato de eu ficar quieta, levantou um furor nele e ele teve que sair. Quando ele saiu, que ele veio para entrar de novo, no meu sonho eu fiz assim com a mão, de longe. E aquela porta se fechava na frente dele. Até então ele estava com a aparência como se fosse o meu esposo. Quando eu fiz isso, o ato de fechar aquela porta para não deixar ele entrar de novo, na hora ele mudou e falou assim: agora eu vou mostrar para você quem que eu sou. E ele se transformava da aparência do meu marido para um dragão. Gente, mas uma coisa horripilante, um dragão enorme, porque as portas eram grandes, a principal era enorme, mas ele virava um dragão enorme, muito maior do que aquela porta. E junto com ele tinha outros pequenininhos e um maior, assim, grande também, mas não era tão grande igual ele. E tinha outro menorzinho, pequenininho, uns dois pequenininhos assim, junto com ele. E naquele momento eu entendi que aquilo ali era tudo espírito maligno, tentando entrar na minha casa através daquela briga. E o ato de eu fechar aquela porta, que foi quando o Espírito Santo falou para mim, fica quieta, e eu obedeci, eu não dei legalidade para o inimigo agir dentro da minha casa, naquele momento. Eu fechei a porta, e aí ele mostrou quem ele era. Ele ficou tão irado, e ele fazia assim com a cabeça, e jogava fogo assim, ó, na porta da casa, e jogava fogo na porta da casa. E aí ele falava assim para mim, ele falava pra mim, não, ele falava pros que tava do lado dele: tenta achar um buraco, tenta achar uma porta. E eu lembro que tinha várias portas, a casa era cheia de portas e janelas. Só que de longe eu olhava e eu ia fazendo assim, 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 assim. E eu de longe, sem falar um A, fui fechando todas aquelas portas e janelas. Ou seja, muitas das vezes a gente dá legalidade para o inimigo entrar na nossa casa através da nossa boca. Porque a gente fica discutindo por coisas bobas. E às vezes o Espírito Santo até fala com você para você se acalmar e a gente não ouve. A gente quer ouvir o que o inimigo fala. Ah, mas eu sou crente, o inimigo não fala comigo. Fala sim, ele tentou até Jesus, por que ele não vai tentar você? Mulher, você tem que ser a pessoa que vai abençoar a sua família e não a pessoa que vai destruir. Às vezes o que falta para você é ouvir o Espírito Santo. Às vezes numa briga que acontece, o ato de você ficar calada pode tirar do inimigo a legalidade de entrar dentro da sua casa e acabar com o seu casamento, com a sua família. Quantas das vezes a gente dá legalidade por brechas que a gente deixa aberta, por a gente querer ficar falando, porque eu sou mulher, eu gosto de falar, você como mulher também gosta, e às vezes a gente dá legalidade ao inimigo através da nossa boca, em vez de a gente abençoar a nossa família, a gente está destruindo ela. Esse é um relato que aconteceu comigo. Mas às vezes isso pode ajudar você e abrir os seus olhos, porque talvez você não entenda de coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Muitas guerras, gente, eu ganhei no joelho. Tantas das vezes, coisas que eu via que eu começava a falar, e aí em vez de a situação melhorar, ela piorava. E aí o que eu fiz? Fui orar.
Quantas guerras eu já ganhei dentro do meu casamento sem falar uma palavra. Quantas guerras que em silêncio eu ganhei. Por quê? Porque eu fui orar e pedir para aquele que pode fazer, para aquele que pode mudar. Ele pode mudar o seu casamento, ele pode mudar os seus filhos, ele pode mudar o seu marido, ele pode mudar a situação, independente do que você esteja vivendo. Talvez você já está prestes a se divorciar, às vezes você está achando que seu casamento está fracassado, e não, mulher. Acorda, levanta, vamos orar pela sua família. Põe esse joelho no chão, vai pedir para aquele que pode resolver. Talvez você ficar falando do seu marido para sua amiguinha A ou B não vai resolver. Talvez vai só piorar a situação. Porque daí ela fala para outra, que fala para outra, e de repente estão conhecendo seu esposo de coisas que ninguém precisava conhecer. Porque ele é seu esposo. Tem coisas, gente, que no casamento que a gente não precisa contar pra ninguém. Mas se tem coisas que te, às vezes, machuca, te incomoda, fale com Deus, porque Ele pode resolver. Ele sim pode resolver aquilo. E às vezes tem coisas que são tão pequenas. Naquele dia que eu tive essa discussão com meu esposo, foi uma coisa tão pequena, gente, mas tão pequena. Mas por trás tinha uma ação maligna enorme. E eu nunca vi com esses olhos, até o dia que Deus me mostrou. Então, se você, mulher, às vezes discute por qualquer coisa, vamos ser mulheres sábias, vamos edificar o nosso lar. Porque às vezes o ato da gente ouvir o Espírito Santo pode mudar e transformar não só o nosso casamento, mas a nossa vida. Eu sempre fui uma mulher muito nervosa, e continuo sendo. E eu falava muito, sem pensar. E hoje em dia eu já não faço mais isso. Hoje em dia, todas as vezes que acontece alguma coisa, eu recuo. Meu esposo ainda fala, mas você antes queria resolver as coisas na hora e tinha que ser na hora e agora não é mais. Porque eu mudei. Eu mudei. Mas, foi por mim, porque eu desejei a mudança? Não, porque o Espírito Santo trabalhou em mim. E ele me mudou. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não ia conseguir mudar. Porque eu sou uma mulher muito impulsiva e eu quero falar, e eu quero ponhar os meus planos, os meus projetos, e não tá certo. Eu quero que ele me ouça. Mas não foi assim que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E talvez é isso que o Espírito Santo quer falar fazer na sua vida. Ele quer trabalhar na sua vida e às vezes a mudança que a gente tanto espera que o outro esteja, às vezes ele quer trabalhar primeiro em nós. Porque eu tenho visto no meu casamento que Deus mudou muito eu pedindo pela mudança dele, algumas coisas mudaram, mas eu fui muito mudada. De coisas que hoje eu já nem ligo mais. Coisas, sabe, que às vezes era o cúmulo e poderia até dar um divórcio. E hoje, já pra mim, não faz muito questão. Então, que a gente venha ser mulher sábia. Mas eu ainda quero deixar 3, falar assim, mas Dani, esse é seu testemunho, mas e as mulheres sábias da Bíblia? Tem 3 mulheres sábias da Bíblia. E uma delas que eu vou começar é a Esther. Quem não conhece a história de Esther? Esther, ela foi uma mulher prudente. Esther, para todos sabem, ela não só salvou a casa dela, que era o tio dela e ela, mas ela salvou a nação inteira dos judeus naquela época. Foi feito um decreto, por quê? Porque não gostava do tio dela, que era Mardoqueu. Mas o homem, que era Ramã, ele não sabia que Mardoqueu era o tio de Esther. Mas ela salvou todos os judeus que tinham sido, na verdade, jogados. E, tipo assim, já estava decretado e vamos extinguir todo esse povo. E aí, o que aconteceu? Quando Esther foi para falar com o rei, ela foi uma mulher muito prudente. O que ela fez primeiro? Ela falou pro tio dela, manda falar pro meu tio que é para orar e jejuar 3 dias. Comece o jejum agora, 3 dias, que vocês não comam nem de dia, nem de noite, e nem os servos, nem as servas e nem os animais. Foram um jejum que vocês vão fazer o jejum de vocês aqui, vão orar, e eu e as minhas servas vamos orar e jejuar aqui.
Foram 3 dias. Eles jejuaram 3 dias, de dia, de noite, para que ela fosse falar ao rei. Ela poderia ter sido uma mulher explosiva. Não, porque eu sou a rainha e eu vou falar com o rei e vai resolver tudo isso. Não, ela foi uma mulher prudente. Ela primeiro foi orar, ela foi jejuar, ela foi se preparar para que ela pudesse se apresentar ao rei. E ainda ela falou, se for para perecer, eu pereci. Por quê? Porque naquele tempo, se você se apresentasse ao rei sem a autorização dele, você corria o risco de ser morto na hora. E ela foi depois dos 3 dias. E aí, ela poderia ter chegado, já falado para o rei aceitou a presença dela e perguntou para ela, o que você quer, minha rainha? Te darei até metade do meu reino, se você quiser. E ela poderia já ter contado toda a história. Não, ela foi uma mulher prudente. O que ela fez? Ela falou, não, rei, eu quero que você e Ramã venham para o meu banquete que eu preparei para vocês. E o rei foi no banquete dela. E aí, quando chegou no banquete, o que ele falou? Ah, rainha, o que você quer? Qual que é o seu desejo? Até metade do reino eu daria a você. E o que ela fez? Não, rei, se eu agrado os seus olhos, venha amanhã no banquete, que daí eu te direi o que estava acontecendo. Naquele dia, Deus trabalhou na vida dele. Por quê? Porque naquele dia ele ficou tão impaciente que ele não conseguiu dormir. O que ele foi fazer? Ele foi ler os livros que eles tinham de antigamente. E aí ele descobriu que Mardoqueu, que era o tio dela, tinha sido um dos homens que tinha salvado o rei. E tinha denunciado 2 eunucos que estavam tentando matar o rei. Mas ninguém nunca fez nada por ele. E aí ele decidiu que ele iria honrar aquele homem. Enquanto Ramã queria matar ele, o rei decidiu honrar ele. Mas aonde eu quero chegar? Aquela mulher, quando foi no 2º dia, ela já tinha alimentado aquele rei, ela já tinha conquistado, ela tinha sido prudente, ela orou, ela jejuou pelaquilo que ela queria. Ou seja, ela não foi uma mulher impulsiva. Talvez se ela tivesse falado impulso, assim, fosse no impulso, talvez ela não tinha conseguido o que ela queria. Mas não, ela foi uma mulher prudente, orou, ela levou ele para comer. Por quê? Porque quando a gente come, a gente libera alguns hormônios da felicidade. Então ela já deixou aquele homem feliz. E aí ela deixou ele ir. No outro dia dela já deixou ele assim, o que será que ela quer? Deve ser importante. Então ela fez gerar nele um querer fazer aquilo que ela queria. E aí, quando ela disse, ele não pensou 2 vezes e fez o que ela queria. Ou seja, Esther foi uma mulher muito prudente. A segunda mulher que eu quero falar é Abigail. Abigail foi uma mulher prudente e sensata. Para quem não conhece, Abigail foi aquela mulher que apaziguou os ânimos de Davi. Por quê? Porque o Davi foi pedir para ele comida. Porque naquela época, quando se fazia tosquia, era feito um banquete para os tosquiadores. Então Davi pensou, o cara tem esse homem tem bastante dinheiro, a gente tá aqui já faz tempo, vou lá pedir. Ele pediu, ele não pediu muita coisa, ele queria o que tivesse. Mas como Nabal era um homem, né, louco, vamos dizer assim, era um homem que não pensava nas coisas, não quis. Diz que não conhecia Davi, quem era esse Davi, quem era esse filho de Jessé. Enfim, Davi encheu-se de fúria. E aí, quem que foi apaziguar os ânimos de Davi? Foi Abigail. Abigail foi uma mulher muito prudente e sensata. Ela levou toda a comida que ela tinha preparada, levou para aqueles homens. E quando ela viu Davi, ela se ajoelhou e pediu por misericórdia para Davi, para que Davi não matasse todos os homens que tinha lá na fazenda dela, lá na onde ela morava. E ela apaziguou os ânimos, ela levou comida para deixar aqueles homens que estavam famintos muito felizes, mas ela pediu para ele misericórdia, conversou muito com ele e ela influenciou a Davi a não matar. Ou seja, aquela mulher foi a salvação de muitos que estavam lá na casa dela. Aquela mulher salvou toda a família dela e todos os servos e servas dela da morte, que era uma morte iminente, porque Davi não estava sozinho, Davi estava com muitos homens. E
Quem tem aí um marido que quando fica com fome fica feliz? Não tem homem que fica feliz com fome. Já imaginou esses homens tudo com fome ali? O jeito que não ia ser terrível. Mas a Abigail foi uma mulher sensata, foi uma mulher prudente, que ela pensou. Ela não foi louca igual o marido dela e imprudente, não. Ela pensou em toda a situação e ela convenceu a Davi a não matar eles. Ou seja, ela salvou toda a casa dela naquele dia. E a última que eu quero falar para vocês, como exemplo de mulher, é Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés e ela não é muito citada na Bíblia. Ela tem 2 versículos que ela é citada e só. Mas Joquebede, Deus falou muito forte ao meu coração o que ela fez. A palavra de Deus vai dizer lá que ela escondeu Moisés por 3 meses. E quando ela viu que não podia mais esconder o menino, ela pegou e colocou ele dentro de um cestinho, que hoje é assim, o cestinho é chamado de Moisés. Com o que ela fez, ela não só salvou o menino, a família dela, porque talvez se descobrisse que ela tinha escondido o menino, teriam matado ela e a família dela, mas ela salvou todo o povo hebreu. Porque foi Moisés que foi usado para libertar o povo que estava oprimido no Egito. E ela, o que ela fez? A palavra de Deus vai falar que ela, vou ler aqui para vocês. Fala assim: ela tomou um cesto de junco e calafetou com betume e piche. Calafetou, meninas, quer dizer, quem conhece o cestinho de Moisés, assim, eles são cheios de furinhos. Então, para que a água não entrasse, aquela mulher, ela calafetou, quer dizer, o ato de tampar, tipo, não deixar brecha e tampar tudo. E betume era tipo, como se fosse um piche mesmo. Lá depois fala piche, mas era como se fosse um piche de asfalto que era colocado. E ele era usado tanto nos altares para que não tivesse umidade, né, para quando eles fossem colocar fogo, como em outras coisas, tipo na Arca de Noé foi usado, e em outras situações. Então ela catou esse betume e ela foi passando, e ela foi tampando todas as brechinhas daquele cesto, para que o menino não viesse a afogar. E Deus falou fortemente comigo, a gente tem que ser como Joquebede, na nossa casa, na nossa família, para com o nosso esposo e os nossos filhos, a gente tem que ser como Joquebede. A gente tem que calafetar. A gente tem que tampar todas as brechas. A gente tem que tampando todas as brechas para que o inimigo não venha entrar na nossa casa, para que o inimigo não venha entrar na nossa família, para que o inimigo não venha atingir a minha vida, a sua vida, a vida da sua família. A gente tem que ser como Joquebede, a gente tem que tampar as brechas da nossa família. Às vezes tem mulher que às vezes se sente sobrecarregada, mas o peso é sobre mim. Mas lembra, Jesus veio para que a gente tivesse um fardo leve. Então quando a gente está com Jesus, é difícil esse fardo ser pesado. Que a gente venha ser como essas mulheres, que a gente venha ser sensata, que a gente venha ser apaziguadora e que a gente venha ser aquelas mulheres que venham tampar as brechas para que não tenhamos lados para que o inimigo entre na nossa vida e na nossa família. Eu espero, meninas, que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Eu espero que vocês agora sejam mulheres saiam desse vídeo assim com seus olhos abertos para ver o que Deus pode fazer na sua vida. E lembra, é tudo no joelho. Muitas das vezes a gente não vai conseguir falando, a gente vai conseguir no joelho. É no joelho que a gente vai conseguir às vezes falar o que a gente quer, como Esther fez. É no joelho que a gente vai conseguir apaziguar brigas, como Abigail fez. É nos joelhos que a gente vai conseguir tampar as brechas que o inimigo quer entrar na nossa vida, como Joquebede fez. Que esse vídeo possa ter edificado sua vida e eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Tchau!